Matemática ao alcance de todos. Para todos aqueles que desejam aprender matemática através de vídeos na internet, de maneira fácil, didática, através de questões extraordinárias e muito bem elucidadas por mim, temos aqui a minha seção Matemática ao alcance de todos. Bem, galera, começando o quadro Matemática ao alcance de todos, com uma questão muito importante sobre números complexos. Essa questão pintou no vestibular 2005 da UFC, é a questão 49, e diz o seguinte, olha só. Os números complexos Z1, Z2, Z3 e Z4 e Z5 também são as raízes quínticas de 5, em que Z5 igual a raiz quíntica de 5 é a raiz quíntica real de 5. Ele pede a soma de Z1 com Z2 com Z3 com Z4. Então, meus caros, veja que aqui nós temos um caso de radiciação de um número complexo, né? Em que eu devo representar a forma polar ou trigonométrica representando as 5 raízes, em que essas 5 raízes distribuem-se equitativamente ao longo de um círculo. E um círculo dá quanto? Dá 360 graus. 360 dividido por 5 dá 72 graus. 72 graus não é um ângulo notável. Daí eu não recomendo fazer a segunda lei de De Moivre. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que você fazer a lei de De Moivre, da segunda lei, aliás, que tem a primeira e a segunda lei, essa segunda lei, que é da radiciação, ela vai demandar muito tempo. E tempo é ouro no vestibular. Então, o que você quer é marcar a opção correta em pouco tempo. E para isso, você vai utilizar o seguinte teorema, olha só. Em números complexos, a soma das raízes de uma radiciação qualquer vale zero. Portanto, nós temos que Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4 mais Z5 é igual a zero. Passando o Z5 para o segundo membro da equação, nós temos que Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4 igual a menos Z5, que é igual a menos raiz quíntica de 5. Eu marco item B de bola e acerto a questão. Mas por que eu achei essa questão tão interessante? Porque o interessante é provar o porquê disso ocorrer. Daí eu mostrei aqui a representação geométrica das raízes enésimas de uma radiciação no conjunto dos números complexos, que é esse conjunto aqui representado por C com um traço oblíquo cortando o C. Então nós temos aqui a representação geométrica, ó. Z1, vetor Z1, vetor Z2, vetor Z3, vetor Z4, que vai seguindo até completar N vetores, né? No caso, genericamente. Então nós temos os vetores de Z1 até Zn, né? E o módulo de cada vetor vale quanto? Vale o raio da circunferência, ó, que vai desde o centro da circunferência, não, do círculo, né? Estamos falando de um plano, ou seja, é um círculo. Então, ó, você vê, ó, do centro do círculo até a periferia, ó, vale o mesmo raio R, que vale o quê? Que vale o quê? Não, que representa o quê? O módulo de cada vetor, seja Z1, Z2, Z3 e por aí vai. Como é que eu chamo vetores que têm mesma medida, mesmo módulo? São vetores equipolentes. Então, o teorema que eu utilizei foi o seguinte, ó. Para uma distribuição equitativa, ou seja, mesmo ângulo θ, ó, θ é a distância angular desse Z1 até o Z2, θ é a distância angular de Z2 até Z3, que é a distância angular de Z3 até Z4 e assim vai. Para uma distribuição equitativa, ou seja, mesmo ângulo θ dos vetores de posição, que são quem? Vetor Z1, Z2, Z3 e por aí vai até Zn, com o módulo de Z constante igual ao raio da esfera ou raio do círculo. Por que da esfera ou do círculo? Porque se esses vetores forem dispostos tridimensionalmente nos 3 planos do espaço, então nós temos que ter uma esfera que os abranja. E no caso aqui eu representei bidimensionalmente no plano do papel. Daí é um círculo que os contém, porque bidimensional só pode ser círculo. Então, para uma distribuição equitativa, vetores de mesma medida, ou seja, equipolentes, o somatório vetorial resulta zero. Foi justamente o teorema que eu utilizei aqui, ó. O somatório vetorial vai dar zero. É isso aí. O teorema que eu enunciei comprova a teoria da geometria molecular, segundo a qual, se o átomo central ligar-se a N átomos periféricos do mesmo tipo, a molécula será apolar. Aí vocês pensam, não, mas não é uma questão de matemática? É, mas esse princípio matemático aplica-se perfeitamente à teoria da geometria molecular que nós aprendemos na química. Vejamos aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Aqui nós temos o CO2, né? Molécula bidimensional, ó. E aqui nós temos NH3, a amônia, que é bidimensional. Aqui nós temos o CH4, o metano, tridimensional. Aqui nós temos o PCl5, ó, tridimensional.
e o SF6, tridimensional. No caso das duas moléculas bidimensionais, ó, nós vamos ter um círculo, né, porque é bidimensional, abrangendo os vetores que representariam os vetores de posição, que no caso é o momento dipolo. E para as formas tridimensionais tem que ser uma esfera. Então, no caso aqui do CO2, ó, você vê que nós temos um vetor μ do carbono para o oxigênio aqui e outro mesmo vetor μ do carbono para o oxigênio aqui. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Como esses vetores estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, o anulamento vetorial é claro. Então nós temos que o μ resultante vai dar zero vetorial. Por que eu representei zero vetorial? Porque eu estou comparando vetor com vetor. É o vetor μ resultante está sendo comparado com o vetor zero vetorial e não simplesmente zero. No caso aqui do NH3, ó, o N, que é o nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então logicamente é um vetor dipolo apontando do hidrogênio para o nitrogênio. Ó. É o mesmo vetor dipolo, ó, porque é o mesmo átomo periférico que está sendo ligado ao nitrogênio nos três casos. Ó. Eles distam igualmente, ó, do mesmo ângulo θ, que vale com 120 graus, ou seja, é um arco todo 360 dividido por 3, e logicamente pela teoria da geometria molecular, que foi embasada naquele outro teorema, o μ resultante vai dar zero vetorial. Então, nesses dois casos, nós temos uma molécula apolar. No caso aqui do CH4, ó, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então nós temos um vetor dipolo apontando de cada hidrogênio para o carbono. E pelo teorema que eu enunciei antes, a molécula vai ser apolar. Por quê? Porque o μ resultante vai dar nulo, vai dar zero vetorial. No caso aqui do PCl5, o cloro é mais eletronegativo que o fósforo, então nós temos o vetor momento dipolo do fósforo para o cloro em cada ligação interatômica aqui, ó. E os 5 vetores somados vai dar o quê? Vai dar zero vetorial. No caso aqui do SF6, o flúor é mais eletronegativo que o enxofre. Então nós temos o vetor momento dipolo apontando do enxofre para o flúor nos 6 casos, né? E o μ resultante vai dar zero vetorial. Por quê? Porque esse teorema da geometria molecular, ele foi embasado naquele outro teorema que diz justamente o que eu já enunciei, né? Quando nós temos vetores equipolentes, ou seja, que tem mesmo módulo, ó, μ, né? Distando equivalentemente ao longo de uma esfera, no caso de moléculas 3D, ou de um círculo, no caso de moléculas 2D, ocorre o anulamento vetorial, resultando em zero vetorial. E zero vetorial representa uma molécula apolar. Então, é como dispor raízes complexas, né, Z, em um círculo em que o módulo de μ equivale ao módulo de Z, que equivale ao raio. E no caso de moléculas tridimensionais, é como dispor raízes complexas Z em uma esfera, em que, novamente, o módulo de μ é igual ao módulo de Z, que é igual ao raio. Então, basta que substitua-se pelo menos um dos átomos periféricos de mesmo tipo por outro de outro elemento químico para que a molécula se torne polar. Vejamos o caso aqui do CH4. Ó. CH4, eu vou pegar um átomo da periferia, que é o hidrogênio, e vou substituir pelo cloro. Olha só, obtive o CH3Cl, que é o clorofórmio. Então, nós temos μ1 apontando do hidrogênio para o carbono, né? E no caso, μ2 apontando do carbono para o cloro. Veja que nós temos μ1 e μ2. Não é mais um... Não, todos os vetores são equipolentes? Não. Nós temos dois vetores diferentes, μ1 e μ2. Então, isso já quebra a apolaridade da molécula, porque o μ resultante já não vai dar zero vetorial. Então, o CH3Cl é polar, ao contrário do CH4, que é apolar. Ou seja, o somatório vetorial não é mais nulo, porque eu substituí um dos átomos da periferia por outro. Ó. Daí, nós não temos mais um conjunto de vetores equipolentes. Ó. Nós temos μ1, 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 tá certo. Mas aqui, ó, já não é mais μ1, é μ2. Já quebra a teoria da geometria molecular, que foi embasada naquele outro teorema que eu mostrei, que o somatório vetorial de vetores equipolentes distribuídos equitativamente ao longo de um círculo, ou seja, se for bidimensional, ou de uma esfera, se for 3D, que é o caso aqui, o somatório vetorial dá nulo. Cumprindo-se essas duas condições, de que os vetores sejam todos equipolentes, ou seja, tenham o mesmo módulo, e estejam distribuídos equitativamente. Eu fiz aqui a representação de várias possibilidades representando num círculo. Olha só, aqui nós temos raiz quadrada em vez de raiz quíntica, ó, duas soluções, Z1 e Z2. Aqui nós temos raiz tripla, né? Raiz cúbica, aliás, né? Três raízes, Z1, Z2, Z3. Aqui nós temos 4, ó, Z1, Z2, Z3, Z4.
Z1, Z2, Z3, Z4. 5 raízes, que é o caso da questão, ó, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. E 6 raízes, ó, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Vamos obter a resultante vetorial, né? A resultante vetorial vai dar nula. Por quê? Porque os vetores são equipolentes, ou seja, ó, Z1 e Z2 têm mesmo comprimento igual ao raio do círculo. Ó. Z1, Z2 e Z3 também são equipolentes, só tem mesmo comprimento equivalente ao raio do círculo. E o mesmo para as outras questões. Ó. Mas também tem o seguinte, ó, além dos vetores serem equipolentes, ou seja, terem mesmo módulo, eles distam de mesmo ângulo. Ó. No caso aqui são dois, né? Eu dividi 360 graus, ou seja, um círculo inteiro pela metade. Ficou 180 graus para cá e para cá. Dividindo por 3 ficou 120, ó, 120, 120. Dividindo por 4 ficou 90. Dividindo por 5, que é o caso da questão, 72 graus, ó. 72 graus aqui, 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 aqui e aqui. E dividindo por 6, 360 dividido por 6 dá 60 graus, né? No caso, pelo teorema que eu mostrei, vetores equipolentes, ó, de mesmo modo igual ao raio e distando de mesmo ângulo θ. A resultante vetorial tem que dar nula. Ó. Z1 mais Z2 vetorial, a adição vetorial vai dar 0 vetorial, comparando vetor com vetor. O mesmo para 3 raízes. Ó. Z1 vetorial mais Z2 vetorial mais Z3 vetorial vai dar 0 vetorial. Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4 tem adição vetorial, dá 0 vetorial. E no caso da questão, ó, Z1 vetorial mais Z2 vetorial mais Z3 vetorial mais Z4 vetorial mais Z5 vetorial vai dar 0 vetorial. E 6 vai dar Z1 vetorial mais 2 mais 3, 4, 5, 6 soluções vai dar 0 vetorial. Aqui, 0 vetorial. No caso de serem duas raízes, ó, o anulamento é claro. Ó. Dois vetores simétricos, ó, mesma direção, mas em sentidos opostos e equivalentes, vai dar 0 vetorial. Se forem 4 raízes, ó, o anulamento também é claríssimo. 6 raízes, ó, 6 raízes, pode olhar. Ó. Quando nós temos 6 raízes, nós podemos quebrar esse círculo em um polígono de 6 lados, que dá um hexágono regular. Ó. Olha só como o Z1 e o Z4 são simétricos e equipolentes, eles se anulam. Z2 e Z5 são equipolentes e estão em sentidos opostos, mas na mesma direção, como eles se anulam. E Z3 e Z6, ó, como eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos e, portanto, se anulam. A única dificuldade é para esse caso aqui, ó, que não ocorre isso, não há anulamento claro, e esse caso aqui, que é o caso da questão. Primeiramente, esse caso aqui. Depois, passando para esse caso aqui. Eu vou recorrer a dois teoremas para resolver esses dois casos. Então, vamos lá. No primeiro caso, o ângulo interno vai dar 120 graus. Então, aqui eu mostrei a representação de dois vetores equipolentes, ou seja, de mesmo modo, ó, V e V, e o ângulo θ entre eles dá 120 graus. Quanto é que vai dar o vetor resultante? Antes de chegar aos 120 graus, vamos obter a equação que rege o módulo do vetor resultante VR. Quando nós temos dois vetores V e V, a resultante, ó, vai ser obtida pela regra do paralelogramo. Olha só, eu estendo aqui, ó, pontilhado, formando um paralelogramo, e o vetor resultante vai dar desse ponto até esse ponto. Ó, V resultante. Eu tenho que VR ao quadrado é igual a V ao quadrado mais V ao quadrado mais duas vezes o produto V vezes o cosseno do ângulo entre esses, que é o ângulo θ aqui que eu representei em amarelo. No caso de θ igual a 120 graus, que é o ângulo interno, no caso de três soluções, Z1, Z2, Z3. Está aqui o quadrante trigonométrico 2, ó, onde está os 120 graus. Ó. Veja a linha do cosseno está aqui. Ó. Aqui, cosseno de 0 graus é 1, cosseno de 90 e 270 é 0, ó. 90, 270 o cosseno dá 0, e o cosseno de 180 dá menos 1. Veja que os 60 graus corresponde, ó, 60 graus corresponde aos 120 graus. Ó. E esse 120 graus está no semi-eixo negativo. Ó. Valor negativo no segundo quadrante para o cosseno. Cosseno no segundo quadrante está negativo. E tem mesmo módulo que o cosseno de 60, só mudando o sinal. Então, nós temos que o cosseno de 120 graus é igual ao cosseno de 180 menos 60. Isso nós aprendemos na trigonometria, que é igual a menos o cosseno de 60 graus, que é igual a menos o seno de 30, que é igual a menos o meio. Eu procuro sempre
fazer um dispositivo mnemônico, ou seja, é uma regrinha mnemônica, ou seja, para ativar a memória para você não esquecer. Eu tinha um professor que ele é baixinho e as garotas chamavam ele de 130. Mas por que 130? Assim, porque ele era um cara baixinho e dizia que ele era metade do homem em tamanho, sabe? Não em personalidade, tal, mas em tamanho ele era metade de um homem. Então, o 130 ele é metade de um homem, ó. 130 é um meio. E se o 130 é um meio, o cosseno vai dar raiz de 3 sobre 2. Para não se confundir, ó. Quem é que é o meio e quem é o raiz de 3 sobre 2? O 130 é o professor baixinho, é metade de um homem, é um meio. E o outro, que é o cosseno, é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Porque são ângulos complementares. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 dá 90. E o cosseno de 30 corresponde ao seno de 60. 30 mais 60 dá 90 graus. Esse é o dispositivo mnemônico que eu uso para não me confundir. O seno de 30 é aquele professor baixinho, um meio. E se o seno de 30 é um meio, o cosseno dá quanto? Dá raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, e o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, né? Complementares, e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Está aqui o dispositivo mnemônico mostrado aqui, para não me confundir. Então, o cosseno de 120 graus nós obtemos que é menos 1 meio. Ó, jogando esse valor menos 1 meio nessa equação aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. VR ao quadrado é igual a V ao quadrado mais V ao quadrado mais 2 vezes V vezes o cosseno de 120, que eu obtive que é quanto? Menos 1 meio. Vamos logo fazer isso aqui, ó. 2 vezes V vezes menos 1 meio, ó. Esse 2 corta com esse 2, porque esse aqui está no denominador. Então, nós temos menos V ao quadrado, ó. Então, vamos ter o seguinte, ó. VR ao quadrado é igual a V ao quadrado, ó, mais V ao quadrado, menos V ao quadrado. Esse corta com esse, fica VR ao quadrado igual a V ao quadrado. Tira a raiz, tanto no primeiro membro como no segundo membro, nós temos que VR igual a V. Ou seja, nós obtemos o seguinte, ó. Nós obtemos que quando nós temos dois vetores V e V de ângulo 120 graus, ó, 120 graus o arco aqui, ó, a resultante dá o próprio V. V, ângulo de 120 graus entre eles, a resultante dá o próprio V. O segundo teorema que eu vou utilizar vai ser utilizado para aquelas 5 raízes que eu mostrei ali, ó. O teorema é o seguinte, esse teorema é tão importante que você não tem nem noção de quanto ele é importante na física para decompor vetores, forças e tudo mais. Força, velocidade e tudo mais. Se eu tenho um vetor N para cá, formando um ângulo θ aqui, ó, com a vertical, nós vamos dizer o seguinte, ó, que a componente que está colada no ângulo, ó, quem é a componente que está colada no ângulo? É essa aqui, ó. Está coladinha no ângulo, ó, corresponde ao cosseno. Então, se aqui eu tenho N, a componente que está colada vai ser representada por N vezes o cosseno de θ. Cosseno, ó, colada no ângulo. E a componente que está separada do ângulo corresponde ao seno, ó. Então, a componente que está separada do ângulo, que é essa aqui, corresponde a N seno θ. Então, se eu tenho um vetor N, a componente colada vai ser N cosseno θ e a separada vai ser N seno θ. É isso aí. Voltando para a nossa questão. Se nós temos que o raio está aqui, Z3, ó, e o raio Z2 está aqui, se eles formam um ângulo de 120 graus, quanto é que dá a resultante? Dá o próprio raio, para cá, para baixo. E esse raio R para baixo se anula com o raio R para cima, ó. R para cima, ó, que é o Z1, R para baixo, ó, que é a resultante de Z3 e Z2, mesmo direção e sentidos opostos, eles se anulam. Então, o anulamento vetorial fica claro a partir daquele outro teorema que eu mostrei, que quando eu tenho, ó, um vetor R para cá, ângulo de 120 graus, dá o próprio raio R. Agora, para outra questão, que é o caso da questão aqui, que é o ângulo interno de 72 graus. Ó. Como nós temos um ângulo não notável, nós temos que recorrer à calculadora. Ó. Seno de 18 graus é igual a 0,309. Seno de 54 graus é igual a 0,809. Esse ângulo daqui para cá é 72 graus, ó, que corresponde ao ângulo central, 72 graus. Essa linha horizontal aqui, com a linha vertical, ó, forma 90 graus. Então, se daqui para cá é 72, isso aqui vai ser quanto? 90 menos 72, que dá 18 graus. E se a ângulo interno aqui é 72 e aqui é 18, aqui vai dar 72 menos 18, que dá 54 graus. Decompondo aqui, ó, essa componente aqui, ó, aqui está colada no ângulo de 18 graus. Vai ser R cosseno de 18 graus. E aqui está separada do ângulo
de 18 graus, que é essa componente aqui, ó, que é o correspondente ao Z5 no eixo vertical, vai dar R seno de 18 graus. Ok? Quanto a essa aqui, ó, nós temos R para cá, ó, 54 graus. Coladinho no ângulo de 54 graus, vai dar R cosseno de 54 graus, ó. E separada do ângulo de 54 graus, que é a componente vertical, vai dar R seno de 54 graus. Eu faço aqui também para cá, ó, fica o correspondente. Essa aqui, se soma com essa na vertical, vai dar 2R seno de 54 graus. Ok? E aqui fica R cosseno de 54 graus, ó, componente para horizontal. E aqui a simetria, ó, fica um componente para cá, R cosseno de 54 graus, correspondente à decomposição desse vetor. Aqui nós temos R seno de 18 graus, ó, se junta com R. R, ó, esse vetor aqui vale R, né? Então nós temos o seguinte, ó, 2R seno de 18 graus, ó, que são as duas componentes desse e desse no eixo vertical. A componente desse no eixo horizontal vai dar R cosseno de 18 graus, né? E essa aqui vai dar R cosseno de 54 graus, ó. E o correspondente para esse lado, R cosseno de 18 graus, R cosseno de 54 graus. Esses dois se anulam, fica 2R seno de 18 graus para cima, no eixo vertical, 2R seno de 54 graus para baixo, eixo vertical. E o vetor Z1, que é R, para cima, no eixo vertical. Então nós temos aqui, ó, R mais 2R seno de 18 graus. E para baixo, no eixo vertical, 2R seno de 54 graus. Então nós temos dois vetores na mesma direção, mas sentidos opostos. Nós vamos fazer baseado na calculadora, ó. R mais 2R vezes seno de 18, que é quanto? 0,309. Está aqui, ó, R vezes 1, colocando R em evidência, né? Mais duas vezes, ó, seno de 18, que é 0,309. Isso vai dar R vezes 1,618. E aqui 2R seno de 54 graus. Vamos ter, ó, R vezes 2 vezes, quanto é o seno de 54? Nós obtivemos na calculadora 0,809. Ó. Isso vai dar 1,618R, né? Então nós temos 1,618R para cima e para baixo, eles se anulam e está comprovado o anulamento vetorial. Eu quis mostrar isso só para comprovar a veracidade do teorema que eu mostrei anteriormente, né? Que quando nós temos vetores equipolentes, ou seja, de mesmo módulo, que estão distribuídos equitativamente, ou seja, com o mesmo ângulo θ, seja bidimensionalmente ao longo de um círculo ou tridimensionalmente ao longo de uma esfera, são vetores equipolentes e são distantes angularmente um do outro, de mesmo ângulo θ, dos vetores entre si, o anulamento vetorial ocorre e nós obtemos o quê? Que a soma vetorial vai dar zero vetorial. Em qualquer situação, ó, seja para duas raízes, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E aqui eu encerro a questão de números complexos. Um grande abraço a todos vocês, tudo de bom, tchau!